Fala moçada, bem-vindos à segunda parte aqui do nosso desenhão da Makima. Dá uma olhada nessa Anya da Giovanetti. Agora se liga nesse Tanjiro do Iago. Olha que massa esse desenho da Neiri. O Hinaldo, ele tava com dúvida e eu tava lá para ajudar. O Eduardo, ele já aderiu um dos estilos de coloração que eu ensino. E sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Eles me deram a chance de mostrar minhas técnicas e estão evoluindo muito com isso. Todos eles fazem parte da minha família de alunos no meu curso online. Venha fazer parte você também. Clica no link da descrição e eu garanto que você vai gostar. É isso aí, galera. Agora que eu vou ensinar para vocês essa coloração, tem umas técnicas super bacanas, embora não tenha tantas cores na personagem, eu vou deixar umas técnicas bem legais que é bom que você vai poder usar em outros desenhos seus. Então, mano, já merece o seu gostei, hein? Porque vai ter muita dica boa e assiste o vídeo completo, cara. Se você tá chegando aqui agora, é o seu primeiro vídeo no canal, essa é a parte 2, tá? A primeira parte eu ensino a desenhar, vai estar no comentário fixado. Aqui você vai poder desenhar e colorir o seu desenho também com dicas sensacionais. Então já vai se inscrevendo logo se você ainda não se inscreveu. E não esquece, né? Não sai sem deixar aquele likezão pra gente, tá? Então vamos logo lá para o nosso tutorial. Bom galera, para coloração vamos começar pelo cabelo, tá? E a gente vai fazer o seguinte. Eu vou usar 3 tonalidades para poder fazer o desenho e os detalhes do cabelo, beleza? Primeiro vai ser a tonalidade marrom, que vai ser aquelas sombras mais escuras, tá? Então eu vou desenhando todos os cantos que eu preciso para deixar o sombreamento no desenho. Então é legal que você faça, né, a demarcação, que você desenhe do jeito que eu tô fazendo aí, tá? Em todos os cantos e não exagera, certo? Não exagera nessa questão de sombra com marrom, porque o cabelo dela é vermelho. Se colocar muito marrom vai ficar mais escuro do que devia também e pode acabar ficando estranho, tá? Então toma cuidado nessa parte aí quando você for fazer esses detalhes. Bom, assim que eu fiz os detalhes com o marrom, eu venho com o vermelho e vou fazer duas coisas aqui. Primeiro é passar por cima do marrom, tá? Porque eu quero que esse marrom se torne avermelhado, certo? Então eu pego o vermelho, passo por cima. Em seguida eu vou preencher completamente a base do cabelo. Só que eu vou deixar alguns cantos em branco, certo? Porque esses cantos em branco será uma outra tonalidade para dar um efeito de brilho, para dar uma diferenciada na coloração do cabelo. Então vai vendo que eu vou sempre deixando algumas pontinhas em branco, né? Alguns detalhezinhos em branco, seja no canto, seja pelo centro do desenho, né? Na coloração do cabelo, tá? Porque assim eu vou vir com outra tonalidade e vai ficar muito massa, pode ter certeza, beleza? Então você faz isso, você pega o vermelho, passa por cima do marrom, vai deixando esses espaçamentos de branco para poder fazer o efeito de brilho depois, e aí a gente vai e continua depois, beleza? Então veja tudo certinho aí do jeito que tá ocorrendo no desenho. Para finalizar, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um laranja e eu vou passar aqui nessas partes que eu deixei em branco, tá? Vou misturar um pouquinho com o vermelho e vocês vão ver que vai ficar uma tonalidade até legal no desenho, certo? É só para dar um efeito de brilho diferente, tá? Se você não quiser fazer o brilho com o laranja, você pode fazer com o próprio vermelho, passando ele de leve. E depois você passa um branco por cima também para mesclar um pouquinho mais, tá? Vai ficar bacana do mesmo jeito. Mas para mim com laranja ficou um efeito luminoso muito massa, então eu decidi deixar com laranja mesmo. Bom galera, olha só o efeito massa que ficou no desenho, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, o olho dela é amarelo, porém a gente vai fazer um efeito de laranja por aqui por cima, tá? Como se fosse um degradê mesmo, certo? E a parte de baixo é só pegar o amarelo e fazer o preenchimento, beleza? Vai ficar bacana. Vou pegar também um cinza azulado e fazer um efeito de sombreamento nessa parte de cima do olho, tá? Vou deixar um efeito até bacana aqui, né? Um pouquinho esfumado também, tá? Pra ficar bem bonito, ó. Nessa parte de cima do olho, certo? Então você pega aí, se você não tem o cinza azulado, cara, você pode usar um cinza comum também, qualquer cinza que você tiver, é só passar clarinho que vai ficar bacana aí no desenho, tá? E aí você vai conseguir um resultado bem legal. Vamos aproveitar esse cinza azulado e fazer um tracinho aqui na parte de baixo, né, da boca dela e um efeito de sombra aqui no canto, ó, para deixar bem bonito, tá? Vai ficar legal demais aqui no desenho, hein? Agora vamos para a pele. Para a pele também trabalharemos 3 camadas, assim como na parte do cabelo, certo? Então para a pele eu vou trabalhar o seguinte, vai ser o marrom
para a camada mais escurecida do desenho. Então aqueles pontos que eu considerar mais escuros, né, eu vou passando o marrom para deixar um efeito forte, um efeito bem sombreado mesmo, certo? E não são tantos, tá? Não são tantos espaços para não exagerar também nesse sombreado, certo? Você tem que saber controlar essa parte na hora que você vai sombrear, beleza? Então somente alguns cantos aí eu vou passando esse marrom para deixar alguns pontinhos aí marcados, né? E todos certinhos. Segunda camada de sombreamento eu vou fazer com o Bordeaux, certo? Esse Bordeaux ele vai servir para ser aquela sombra, né, que fica mais aparente, aquela sombra que a gente consegue enxergar mais no desenho, tá? Então eu vou passar pela parte da franja dela, certo? Eu vou passar pela parte do nariz, na boca, uma leve sombra pela parte da boca, na lateral do rosto também, tá? Então vocês vão ver que eu vou escolhendo, né, a base do que eu vou querer sombrear da personagem e eu vou fazendo esse sombreamento com o Bordeaux, tá? Galera, esse Bordeaux ele é facinho de achar nas caixas de 24 cores do Multicolor ou Faber-Castell, certo? Ele não é uma cor difícil de achar, ainda mais com o Multicolor, que é um lápis super barato e a segunda linha da Faber-Castell, então você tem muita chance de ter esse lápis aí, beleza? Então eu faço essa definição, né, das sombras, eu vou desenhando, né, os cantos que eu quero fazer e vou fazendo preenchimento de leve também, não vou forçar tanto para não ficar tão vermelho, certo? E aí a gente vai controlando tudo que vai acontecendo no desenho dessa forma, a partir do momento que a gente sabe controlar o traço, tá? Fazer partes mais claras, partes mais escuras. E para finalizar, eu vou usar uma cor, no caso aqui a tonalidade é dos lápis da Tris Megasoft, tá? E ela se chama Nude. Você pode usar uma tonalidade rosa claro do Faber-Castell também, ou de qualquer outro lápis, tá? Porque o rosa claro é a tonalidade de pele que a gente usa para fazer o dela. Só que o Nude combina muito com a tonalidade, ele é um pouquinho mais claro do que o rosa claro, então para mim fica melhor passar ele, beleza? Então eu vou preencher agora tudo, inclusive passar por cima da sombra também, tá? Para mesclar um pouquinho com esse lápis, com essa tonalidade, para se misturar um pouco. E aí eu vou preencher o meu desenho e vai deixar todo bacana do jeito que vocês estão vendo aí. Bom, agora vamos para a parte da roupa dela, tá? A roupa branca, ela vai ser o seguinte, eu vou usar duas tonalidades para poder fazer. Uma vai ser o cinza escuro, onde eu vou demarcar aquelas sombras mais fortes, tá? Aquelas sombras bem pesadas mesmo, assim como eu fiz com o cabelo, com o rosto, né, demarcando aquelas sombras de canto, certo? E aí eu vou pegando, né, vou definir os cantos que eu quero sombrear e vou fazendo esse sombreamento. Lembrando que é sempre sombreamentos pequenos e leves, ó, do jeito que eu tô mostrando aí no desenho, no vídeo, tá? Então vai fazendo esses sombreamentos em cantos pequenos. E com o cinza azulado eu vou fazer uma segunda camada de sombreamento. Essa segunda camada de sombreamento ela vai se sobrepor um pouquinho mais, né, sobre a cor da roupa, que no caso vai ser branca. Então, claro, como é sombreamento, eu não vou exagerar, não vou preencher a roupa toda com o cinza azulado. Eu vou usar apenas para sombrear mesmo, para deixar os pontos aí bem legais, e o restante vai ficar de branco, né, que é o próprio papel que eu usei, então já fica legal no desenho também. E galera, para finalizar eu vou fazer a gravata, né? A gravata é o mais fácil que tem aqui do desenho. Vai ser somente duas camadas mesmo, tá? Uma vai ser com preto, que eu vou deixar aquela parte bem escurecida mesmo. Vou definir os cantos, né, do sombreamento dela, vou fazer o preenchimento desses cantos, tá? E a segunda parte eu vou usar aqui no caso o cinza azulado, que eu quero que fique bem clarinho no efeito de brilho dela, tá? Se você não tem, como eu já falei, você pode usar qualquer outro cinza aí, beleza? Bom galera, esse foi o resultado final do desenho, parece simples, né, mas vocês viram que teve umas técnicas legais aí para poder finalizar o desenho, né, para deixar bem bacana. E agora só falta a assinatura lá no canto, tá? A gente escolhe qualquer cantinho, coloca a assinatura e beleza, cara. Bom, eu espero que você tenha curtido esse desenho porque eu gostei demais, o resultado ficou muito bom. Na parte 1, né, que eu ensinei a desenhar, teve alguns ajustes pelo meio, mas aí acabou que a gente conseguiu deixar um desenho bem bacana. A coloração também ficou muito bonita, eu espero que você tenha curtido e cara, deixa o gostei, tá? Não esquece de deixar o like nesse vídeo que é o que fortalece aqui, beleza? Deixa o likezão e se inscreve lá no meu curso online, que eu ensino coloração, desenho, pintura em camisas, criação de personagens, cenário, cara,
muita coisa, beleza? É só se inscrever lá no meu curso online, clica no primeiro link da descrição e as atualizações vão vir de graça, tá? Se inscreve lá, cara. Se torna meu aluno e até a próxima.